Olá! A história que vamos contar hoje é sobre como um sonho que começou solitário e nasceu de uma necessidade real se transformou numa realidade partilhada. Vamos mergulhar na jornada de um manual de filosofia que é, nossa, muito mais do que um livro. É um ato de união e um serviço a toda uma nação. Sabe aquela frase do músico brasileiro Raul Seixas? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Pois é, esta frase é o coração da nossa história. Ela capta perfeitamente a essência do que é a união filosófica e o poder incrível que a colaboração tem. E é exatamente isso, essa transformação de um sonho que era de uma pessoa só numa realidade coletiva é o que define este projeto. Vamos ver como a necessidade urgente de um manual de filosofia para Cabo Verde acabou por mobilizar uma comunidade inteira, unida por um objetivo em comum e pela mentoria. Mas, afinal, como é que tudo começou? A jornada para criar este manual foi longa, cheia de desafios, com certeza. Mas a motivação por trás de tudo sempre foi muito, muito clara. Olha só esta linha do tempo. Ela mostra que isto não aconteceu da noite para o dia, de jeito nenhum. A semente foi plantada lá atrás, em 2007, na relação entre o aluno e o seu futuro mentor. O sonho mesmo, a ideia do manual, começou a ganhar forma em 2016. Mas reparem, foram precisos quase 8 anos de trabalho dedicado para que, em 2024, se tornasse realidade. É uma prova incrível de perseverança, não é? O próprio autor, Arlindo Rocha, descreve esta caminhada como árdua, solitária e, por vezes, silenciosa. E mesmo assim, ele reafirma que lutar para fazer a diferença é o que a torna gratificante. Estas palavras mostram a dedicação pessoal imensa por trás deste projeto, um sacrifício que foi movido por um propósito muito maior. E isto é muito importante. A força por trás de tudo não era vaidade, não era o ego, era um profundo sentido de dever. Existia uma lacuna real no sistema educativo de Cabo Verde. Faltava um manual que realmente servisse os alunos e os professores. Foi essa necessidade que alimentou todo o projeto do início ao fim. Certo. Mas como é que um esforço que começou solitário se transformou em algo colaborativo? A verdade é que nenhum sonho coletivo se realiza sem apoio. E nesta história, o papel do mentor foi, sem dúvida, fundamental. E o mentor desta história é o Dr. Alcides João Ramos, professor na Universidade de Cabo Verde. O facto de ser carinhosamente chamado de professor Tida pelos alunos já diz tudo sobre a proximidade e o impacto que ele tem na vida deles. O que é realmente fascinante aqui é este espelho de respeito mútuo. De um lado, temos o autor, Arlindo Rocha, que vê a contribuição do professor Alcides como de suma importância, algo que validou a relevância do projeto. E do outro lado, o mentor, o professor Alcides, que se lembra do Arlindo como um estudante com muita capacidade e talento desde o primeiro momento. É esta admiração mútua que constrói coisas grandes. E a gratidão aqui é muito direta, muito sincera. Nas palavras do autor, obrigado, professor Alcides, por sua incrível generosidade e apoio inestimável. É o reconhecimento puro de que sem essa mentoria, sem esse trabalho em equipa, o sonho, bem, teria ficado só no sonho mesmo. Então, qual foi o resultado de toda esta jornada? Vamos agora olhar para o manual em si e perceber o que o torna uma ferramenta tão especial e, mais do que isso, tão necessária para Cabo Verde. A reação do mentor, quando viu a obra pela primeira vez, diz tudo. O professor Alcides descreve-a como amor à primeira vista. Ele disse que gostou, ficou maravilhado. Este entusiasmo, vindo de um académico tão experiente, já sublinha logo de cara a qualidade do trabalho. E esse entusiasmo todo tem uma razão de ser. O manual foi pensado para ser acessível, sabe? Com uma linguagem simples, com ilustrações, com um glossário. Mas o mais importante é que está profundamente enraizado na realidade de Cabo Verde e de África. O conteúdo, os textos, tudo foi pensado para estimular o pensamento crítico sobre o seu próprio contexto. E há um detalhe que torna esta história ainda mais incrível. O manual foi todo criado enquanto o autor vivia no estrangeiro, no Brasil. Isto transforma a obra num ato de patriotismo poderosíssimo, uma contribuição vital para o seu país, construída mesmo à distância. Os objetivos do manual vão muito além de simplesmente passar informação. É quase como uma jornada em 3 passos. Primeiro, despertar o interesse, a curiosidade pela filosofia. Segundo, estimular a reflexão, o debate crítico.
E, por fim, o grande objetivo: capacitar os estudantes com as ferramentas de que eles precisam para enfrentar os desafios do mundo moderno. Para terminarmos, vamos pensar um pouco sobre o impacto a longo prazo deste trabalho. Afinal, qual é o legado de um projeto como este para os alunos, para os professores e para a nação como um todo? O professor Alcides descreve a publicação deste manual como um elevado serviço público à sociedade cabo-verdiana. E faz todo o sentido, especialmente num país com carência de materiais didáticos nacionais, materiais que falem diretamente à sua própria realidade. O impacto disto espalha-se por todo o sistema educativo. Ajuda os alunos a terem mais autonomia para pensar, apoia os professores na sua missão tão importante e, no fim de contas, semeia um futuro intelectualmente mais rico para as próximas gerações de Cabo Verde. No final, a essência de tudo isto é resumida pelo próprio autor. Estudar filosofia é uma tarefa para a vida e deve ser aprimorado continuamente. É um lembrete muito poderoso de que a filosofia não é só uma matéria da escola, é uma prática para a vida inteira. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta para refletir, não é? Que sonho coletivo nos inspira a agir? A história da União Filosófica mostra-nos uma coisa muito clara. Quando os sonhos são partilhados, eles podem de facto mudar a realidade.